Edinardo Lemos é a voz do povo. Muito bem, pessoal. Agora 12:05, boa tarde para todo mundo. Estamos ao vivo aqui na capital do Caju FM, 106,3. Hoje é terça-feira. Você que está conosco na nossa página, grande abraço, né? A Maria Eliette Firmo, lá de Lavras da Mangabeira. Parabéns, Edinardo, pela entrevista. Valeu, minha cara. Obrigado. Deus lhe abençoe. Tudo de bom. Também conosco nós temos aqui a Eliane, a Regina. Grande abraço, tudo de bom, sempre acompanhando. Agora, eu estou aqui no estúdio com o Elano Damasceno. Elano Damasceno vai trazer um tema extremamente relevante. É um tema mais importante que a gente já conversou essa semana. Não é? O Elano Damasceno, ele é superintendente do consórcio, não é, do manejo de resíduos sólidos aqui da região metropolitana. O que é isso? O que é que tem a ver com a minha vida, esse negócio de resíduos sólidos, manejo e tudo mais? E consórcio deve ter agrupamentos de entes, prefeituras em conjunto neste projeto. Elano, é um prazer tê-lo aqui no programa Voz do Povo. Boa tarde. Tudo bom, meu irmão? Boa tarde, meu amigo Edinardo. Primeiro, deixa eu logo lhe agradecer a oportunidade que você está nos dando para poder participar. E o meu boa tarde também para o seu ouvinte. É uma satisfação estar aqui. Bom, nós somos o consórcio de manejo dos resíduos sólidos da região metropolitana B. Somos seis municípios consorciados. Pacajus é a sede, e é formado também por Horizonte, Itaitinga, Guaiúba, Chorozinho e Ocara. Hoje nós somos uma população, juntando os 6 municípios, 248 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE de 2018. E o nosso propósito, primeiro, tem a seguinte significação, Edinardo. Nós temos por obrigação, enquanto consórcio, dar a destinação correta do resíduo sólido produzido nessa região, seja ele sob o ponto de vista industrial, comercial ou mesmo domiciliar. O governo do estado, através da Secretaria do Meio Ambiente, empreendeu um estudo na região em que se detectou de que 75% a 80% do resíduo produzido, seja nessas 3 esferas, tem destinação correta. Ou seja, apenas 20% a 25%, entre aspas, mereceriam ir para um aterro. E não o aterro sanitário da forma que nós conhecemos, mas o aterro de rejeito, ou seja, mais barato, manutenção mais barata e a construção também mais barata. Essa é uma iniciativa para acabar com os lixões. Hoje o Estado, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, tem 311 lixões. 311 lixões. Lixões a céu aberto. Cidade que tem 1 ou 2, hein? Exatamente. 311 lixões catalogados. É um impensável. Nós porque não paramos realmente para pensar na gravidade que nós estamos enfrentando. Porque aquele discurso... Nós estamos conversando aqui sobre uma pauta mundial, né? Manejo de resíduos sólidos. Se nós não cuidarmos e não tivermos, por exemplo, me refiro só a esse tema, um comportamento ambientalmente correto, Edinardo, nós já estamos sofrendo com a questão ambiental. Não é que o meu filho ou o meu neto sofrerão prejuízos, não. Nós já estamos vivenciando dificuldades por conta desse comportamento, vamos dizer, não ambientalmente, né, não correto. O que foi, Elano, que nós deixamos de fazer? Nós dormimos demais lá atrás, falta de planejamento, foi recurso, foi estar atento a essa necessidade que hoje é gritante? Relapso, ingerenciamento, o que a gente pode falar? Sobre o tema, sobre o manejo de resíduos sólidos, não, lhe afirmo isso com segurança. Para você ter uma ideia, o estado do Ceará aprovou uma lei sobre resíduos sólidos, o manejo de resíduos sólidos, antes da própria lei federal, que é de 2010, e a lei estadual, se não me engano, de 2001, que fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então o estado do Ceará foi vanguardista neste assunto. E já nos meados, 2005, nos meados dos anos 2000, os consórcios já começaram a se formar, que são os antigos comares. Eles
tinham por objetivo principal a construção de aterros sanitários para que os municípios pudessem direcionar os seus resíduos, a produção dos seus resíduos sólidos, do seu lixo, para esses aterros. Mas veja, hoje o pensamento do Estado é diferente, inclusive corroborando com o pensamento científico do mundo. Nós literalmente estamos, para usar uma expressão conhecida, enterrando dinheiro. Nós estamos enterrando dinheiro por conta de pegarmos o nosso lixo, os nossos resíduos produzidos e enterrar, colocar de forma incorreta, inadequadamente. Imprópria, tudo que tiver isso aí. Ou seja, o Estado do Ceará entendeu, através da Secretaria do Meio Ambiente, principalmente agora, depois, quando ela foi criada, antigo Compan, começaram os estudos sobre a destinação correta e o entendimento ambiental de que o aterro sanitário, por ser muito caro, uma manutenção muito cara e muito dispendioso para os municípios, lógico, há mil outros motivos, mas principalmente esses motivos, sob o ponto de vista dos municípios, inviabilizou. Então, qual era o pensamento correto ambientalmente falando? Vamos implementar um plano de coletas seletivas múltiplas, ou seja, com esse estudo a que eu me referi, de 75% a 80% de destinação correta a esses resíduos, vamos dar essa destinação correta. Esse é o plano de coletas seletivas ao qual nós estamos obrigados, nós consórcios. Uhum. E aqui eu quero fazer um parêntese para mostrar o sucesso dessa nova política empreendida pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, de que 184 municípios do Estado do Ceará, 163 hoje estão consorciados. Somos 21 consórcios, 18 já realmente totalmente estruturados e outros 3, pela última informação que eu tive, ainda esperando a aprovação nas câmaras municipais, ou seja, a ratificação dos protocolos de intenções, que é o documento que os prefeitos assinam, demonstrando oficialmente o interesse de participar de um consórcio. Portanto, cumprindo esse plano de coletas seletivas múltiplas, que todos os municípios receberam, as regiões receberam, e aqui a nossa região metropolitana B, compreender esses municípios que eu falei, nós temos por obrigação dar a destinação correta, acondicionar todo esse resíduo em centrais municipais de resíduos que serão construídas em cada município, para depois o próprio consórcio, que é uma autarquia, Dinardo, poder comercializar, inclusive, como poder público, comercializar toda a produção desses resíduos. E aí, encerrando esse primeiro momento, 20% a 25% é que iria para um aterro de rejeito, que também é um objeto dos consórcios, a construção, mas que será no segundo momento, no terceiro momento, mas está no nosso cronograma de metas. Agora, meu dia 13, a voz do povo, nós estamos recebendo no dia de hoje o Elano Damasceno, ele que é superintendente dos resíduos de manejos sólidos aqui da nossa região, incluindo Itaitinga, Guaiúba, Horizonte, Pacajus, Chorozinho e Ocara. Essas 6 cidades estão junto nesse projeto. Né? Elano, você falou de que o Estado do Ceará saiu na linha de frente, preocupado e se organizando nessa proposta. Especialmente o nosso consórcio, em que pé tá? O que nós temos de algo palpável? É mais a questão da organização, do planejamento, né? Ou já algumas questões em execuções no dia a dia dessas cidades? Bom, como digo, a oportunidade que você nos dá para explicar é muito importante, né? E a população, o seu ouvinte, saber, porque nós precisamos desse apoio incondicionalmente, porque é a saída. Bom, o nosso consórcio foi criado em 2018, maio de 2018, e de lá para cá nós temos cumprido um cronograma de metas sugerido pela Secretaria do Meio Ambiente, e temos cumprido isso regiamente todos os anos. Hoje nós estamos em que condições? Estamos próximos, essa semana não, mas talvez semana que vem, de lançar o edital de licitação para a contratação das empresas ou da empresa que irá construir as centrais municipais de resíduos. Cada cidade. 3 dos nossos 6 municípios já estão aptos. Sim. Pacajus, Guaiúba e
Ocara. Cara. Já estão com terrenos. Por que eles saíram na frente? Trabalharam, foram mais atentos, mais vigilantes? Eu não arriscaria dizer isso. Porém, dificuldades, situações... Cada umas pontuais, né? Pontuais, afetação do imóvel, né? Detalhes técnicos. Mas os outros que não vão estar agora, eles estão trabalhando... Então, estamos trabalhando. Houve digamos assim, houve um certo intervalo por conta da eleição, novos prefeitos. Pronto, isso aí foi um... Dos nossos 6 municípios, 3, houve uma renovação de 50%, Horizonte, Itaitinga e Guaiúba são novos prefeitos. Há um período de adaptação normal para a compreensão da significação do consórcio, mas o trabalho, por exemplo, de Guaiúba já tinha sido feito, Pacajus e Ocara. Ou seja, estão com os estudos técnicos que são suficientes para o projeto de referência, o projeto de adequação, ao projeto executivo que o Estado entregou para os municípios para a construção das CCMRs, Centrais Municipais de Resíduos. Significa o quê? Por exemplo, Pacajus. No local de Pacajus, no terreno que vai ser construído, nesse primeiro momento nós vamos construir a primeira etapa da central. Cercamento, caixa d'água, uma sala de apoio, o galpão de triagem e já uma baia de compostagem para os resíduos orgânicos, 1,5 toneladas, e um espaço para o recebimento desse primeiro material. Essa central de resíduos seria uma espécie de QG, quartel-general, um centro de recepção de... Pronto. Todo o resíduo segregado, através do plano de coleta seletiva, irá para este local e dali a destinação correta, inclusive através de comercialização. Logística reversa e todos os outros ingredientes que fazem a composição do manejo do resíduo sólido, que é a destinação correta ao final. Então nós teremos que, neste momento, para os municípios mais adiantados, nós temos que iniciar a educação ambiental, que é importantíssima. Aliás, sem ela, pode ter 1.000 centrais municipais de resíduos, pode ter toda a questão financeira garantida, mas nós precisamos dizer ao nosso povo como é que a gente deve comportar, porque antes de tudo, Ednardo, nós temos que ter uma modificação de comportamento. Isso é fundamental. Então, lógico, isso se conquista ao longo do tempo, mas temos que dar o primeiro passo. É uma construção, né? Exato. E esse é o nosso primeiro passo. Quando tivermos com esse material segregado, lógico, cumprindo um cronograma de metas, repito, faço questão de dizer isso, porque nós estamos vinculados ao IQM, é o Índice de Qualidade do Meio Ambiente, que é o critério usado pela Secretaria do Meio Ambiente, que possibilita o município receber o repasse dos 2% do ICMS ecológico, que é o dinheiro que está no consórcio para a construção dessas centrais municipais de resíduos e as outras atividades. A matriz, a origem de financiamentos, né? São várias, tem o Estado, tem o município, tem essa percentagem aí do ICMS. Hoje nós temos, importante sua pergunta, hoje nós temos apenas essa receita, que é a principal. Do ICMS. Exato, que é os 2% do ICMS ecológico. O Estado consolida esses cálculos mensalmente. Nós fazemos uma referência a um contrato de rateio que define o valor. Há sempre uma sobra, né? Mesmo na pandemia houve uma sobra ao final do ano que deve ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Ou seja, ali nós temos, desse momento, nós temos já o dinheiro suficiente para a construção das seis CMRs, ou seja, nos 6 municípios, certo? Há o recurso, existe esse recurso. Esse recurso, inclusive, como a gente costuma dizer, já está ouvindo a conversa. Pronto, é importante. Ou seja, o mais difícil nós já temos, que é o dinheiro. Então precisamos ter agora a vontade política, que está inerente no nosso consórcio, e arregaçar as mangas e sair do papel, literalmente. Tudo que eu estou lhe dizendo já era para estar acontecendo, mas infelizmente a pandemia ano passado prejudicou por demais as atividades do consórcio, e ali eu cito o exemplo. Por exemplo, nós tivemos cancelamento das licitações, né? Então as próprias exigências que o Estado consolidou no IQM não aconteceram, porque a própria pandemia impedia que nós tomássemos algumas atitudes. Você pode pensar assim, mas nós estamos em plena pandemia. Mas
o ser humano tem essa capacidade de se acomodar. Vamos verdade. trabalhar depois do susto grande, sabendo com todos os cuidados que nós temos, seguindo todas as regras, nós estamos aqui já visualizando situações que vão nos possibilitar. A palavra é essa, visualizar. Central Municipal de Resíduos, a população precisa ter esse entendimento, né? Então, a gente sai do papel, fica mais fácil de explicar. O Elano, essa central, essa construção dessa central de resíduos é o primeiro movimento, não é, para vocês chegarem a um objetivo. Essa etapa primeira, ela leva o quê? É médio, curto, longo prazo? Tipo esses 3 municípios que estão sobressaindo em relação aos outros para construir essas centrais. Médio prazo, final do ano, agora em junho, ou próximo ano, como é que é essa ordem cronológica? Nós acreditamos que no segundo semestre nós já possamos estar operando. Com os prazos legais de questão de licitação e o próprio prazo de construção, a gente acredita que julho, agosto, um pouco mais tardar setembro, a gente deveremos estar operando a primeira etapa das centrais municipais de resíduos. É esse o plano. É inclusive a exigência da Secretaria do Meio Ambiente que a gente licite a obra, que o consórcio licite a obra, para poder dar efetividade ao cronograma de metas. Então, objetivamente lhe respondendo, segundo semestre devemos estar operando. Não na sua totalidade, é bom chamar a atenção. Não dos 70%, 75%, 80% que eu falei dos resíduos. Sim. Nós vamos dar o pontapé inicial, vamos começar. E agora temos que construir toda a questão dessa operacionalização. Me permita, Ednardo, você comentou sobre as receitas, né? Isso. Nós somos uma autarquia, né? Uma autarquia intermunicipal. Eu estou falando muito de Estado, porque é uma política ambiental empreendida pelo Estado, pela Secretaria do Meio Ambiente, que tem à frente o nosso secretário Arthur Bruno, e uma excelente equipe que nos dá um apoio e que é parceira dos consórcios no Estado todo. Porém, como eu estava lhe dizendo, a questão da autarquia, nós temos outras fontes de receita, poderemos ter outras fontes de receita. Sim. Temos um fundo municipal regionalizado. Por exemplo, nosso consórcio é filiado à Rede Nacional dos Consórcios Públicos, é importante dizer isso. E essa rede, ela tem, na esfera nacional, digamos, brigado muito pelos consórcios, que inclusive é o entendimento também aqui no Brasil, pelo governo federal, de que é a grande saída, por exemplo, para a questão dos manejos de resíduos sólidos. O consórcio, a forma de consorciamento não é por si só relativa ao manejo de resíduos sólidos. O consórcio, seja ele de que natureza for, é uma grande saída para os municípios, principalmente os pequenos. Porque, por exemplo, no nosso caso, nós temos escala, né, escala de resíduos sólidos, para poder, e essa palavra significa montante, volume suficiente para que o investidor venha comprar, para que alguém tenha interesse, do que se segregar num município menor, por exemplo, como Guaiúba, que talvez não tivesse o mesmo interesse, a quem investisse ou quem quisesse comprar não tivesse o mesmo interesse. Guaiúba, estando composta nesse consórcio, tem mais visibilidade. Esse é o entendimento para poder melhor explicar de por que a importância do consórcio. A união faz a força, né? Então nós temos como ter várias outras receitas. E aí, voltando para a questão da rede, para que eu não fuja do assunto, ela viu junto ao governo federal, trabalhou junto ao governo federal a questão das emendas parlamentares, sejam elas impositivas ou de bancada. Os nossos deputados federais podem trazer para os municípios, através dessa instrução normativa e decreto que está sendo criado, ou já foi criado, né, está apenas precisando regulamentar, com a prioridade. A prioridade será o consórcio. Em comum acordo com os prefeitos. Com os prefeitos, lógico, em comum acordo com os prefeitos. Porque cada um tem os deles, né? Exato. O que não vai atrapalhar. Não. Vindo para o consórcio, será direcionado para o município. Contanto que esteja ali respeitado o objetivo do consórcio. Sim. Né? Então, é outro caminho. Nós podemos receber emendas parlamentares. Só para citar um exemplo, se houver, por exemplo, a FUNASA estuda, a FUNASA nacional também, situações verificadas pela Rede Nacional de Consórcios, a RNCP, de que há um programa
de fundo a fundo. Inclusive o nosso consórcio se credenciou entre 6 no país todo para poder receber verbas para implementar situações sobre educação ambiental. Ou seja, temos como recepcionar outras receitas. Esta do Estado é que deu início e é a principal que está possibilitando já agirmos e com a construção das CMRs. Ô Elano, qual é a relação dessas centrais com os nossos municípios que têm o hábito de ter os seus lixões a céu aberto? Qual é a relação com esse centro? Nós vamos acabar com esse lixão, tipo o nosso aqui próximo ao shopping. E os outros municípios também é da mesma forma? Da mesma forma. Lixões? Da mesma forma. Ou seja, indo menos ao lixão, por quê? Porque os resíduos produzidos têm destinação correta. Indo menos ao lixão, ele deverá se acabar. E o passivo? Você pergunta. E o que tem aí? Todos os municípios já estão, através dos consórcios, com um documento chamado PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, para serem implementados neste passivo, ou seja, nos lixões que já existem. Então, nós temos remédio para o que está, para o passivo, para o que está posto, e a partir da segregação correta dos resíduos, nós começaremos a ir menos ao lixão, indo menos ao lixão até 100% do exigido pelo cronograma de metas, o lixão deverá se acabar. É essa a ideia, não é mais aterro sanitário. Nós não temos o objeto de construir o aterro sanitário nos modelos tecnicamente pensados até há pouco. Nós vamos, os 20 a 25% de resíduos que não têm destinação correta, que são chamados rejeitos, deverão ir para um aterro de rejeitos. Específico de rejeitos. Se falavam bastante até então de aterros sanitários, né? Inclusive. É ainda um modelo usado em Horizonte lugares, conseguiu fazer o seu, Horizonte tem um aterro sanitário, né? Que, como a dificuldade é muito grande, hoje chama-se aterro controlado. Faltam alguns detalhes técnicos, alguns detalhes, inclusive sob o ponto de vista de licenciamento, que para se dizer que é um aterro sanitário, mas pelo menos não é um lixão a céu aberto. Né? Mas a manutenção, Ednardo, eu não tenho números para lhe dizer, seria uma informação mais técnica, mas a manutenção é muito cara. Tanto é que o próprio município procura a empresa privada para poder, né, a iniciativa privada para poder gerenciar, porque é um custo muito grande. Muito alto. A construção é muito cara. Taxação, inclusive, da sociedade, né? Inclusive. Em alguns casos. Tem alguns casos. Mas veja bem, a questão da taxa foi importante também os temas são importantes e você uma coisa puxa a outra, né? Você percussiente como traz sempre a balha a nossa conversa, esses assuntos. Nós temos agora, cumprindo até junho, o novo marco do saneamento legal e temos que analisar a questão das taxas. É possível que ela esteja presente na vida dessas pessoas? Deverá. Não é mais uma opção política. É lógico, nós temos que fazer um estudo e vai haver as isenções, né? Sim. Mas o novo marco, a nova lei, né, do marco do saneamento básico, o marco regulatório, ele define isso como uma obrigação. E penalizará o gestor municipal, o prefeito, talvez em 2 aspectos importantes. Um, pela improbidade administrativa, e a outra, se ele não provocar, ele poderá ser acusado de renúncia de receita. Sim, sem dúvida, verdade. Então, nós temos que construir junto com os vereadores, importantíssima a participação dos vereadores, porque deverá ser um projeto de lei enviado às câmaras, e aqui se fala do país todo, não é da nossa região. Quem vai querer se aproveitar são aqueles populistas, não é? Aqueles que são adversários para crescer em cima de uma situação e dizer dentro da cidade, dentro do município, de que o prefeito está criando taxa para isso ou para aquilo, né? É bom a gente até deixar a população, porque isso está dentro de uma ordem cronológica de etapas que a gente vai, não é, otimizar justamente essa questão dos resíduos, né? Nós passamos por isso na maioria das câmaras, Renato, porque em algumas situações, como aqui em Pacajus, a taxa inclusive já havia a previsão no Código Tributário. Não estava se inovando. Mas para se consorciar, dentro do nosso contrato de consórcio, antigo protocolo de intenções, dizia sobre a previsão. Então, foi levantada esta situação de forma interessante, lógico, é o exercício da política, e isso tem que ser respeitado. Porém,
não havia sentido de argumentação. Mas nós vamos enfrentar o debate. O nosso presidente, prefeito Bruno Figueiredo, está ciente, cônscio de tudo isso, tem tomado... É importante dizer para a população que o consórcio nasceu com o prefeito Bruno, em 2018, e ele retorna agora à presidência, foi eleito por unanimidade no dia 15 de janeiro, ou seja, dos 6 municípios, 6 prefeitos votaram nele, prefeito Bruno Figueiredo, para que reassumisse a presidência do consórcio, e ele tem... Nós temos nos reunido, despachado corriqueiramente desde o dia 15, e ele tem... Nós temos duas determinações importantes. Uma é a preocupação de mostrar à sociedade, à população, que nós estamos trabalhando para solucionar esse problema, Sim. dando o primeiro passo, que isso nós temos que fazer acontecer. E a outra, também nesse mesmo pensamento, de correr o mais rápido possível com a segurança jurídica, lógico, com a construção das centrais municipais de resíduos, porque aí tira realmente do papel o nosso objetivo, né? CMEs em cada município. Agora já são 12h30, programa Voz do Povo, aqui na Rádio Capital do Caju, estamos com Elano Damasceno. O tempo passa rápido, o tempo passa depressa, o assunto é interessante, não é? E eu digo para você, a Voz do Povo traz temas que são relevantes, que são importantes. Não é? O pessoal gosta muito de fofoca, de show, de espetáculo, de futrica, não é? Mas assim, se tu quer ficar sabendo e a par dos temas e dos assuntos, pode ficar conosco, tá? Já quase no final da nossa fala, Elano, aquilo que eu não te perguntei, que você julga importante acrescentar, falar, alertar, orientar a população sobre o consórcio entre esses municípios e as suas finalidades. Talvez muita coisa importante tenha a ser dita, mas eu acredito que nesse momento, inclusive de renovação de 50% dos prefeitos, eu tenho percebido esse interesse muito grande pelo consórcio, diferente lá do início. Uhum. Então, os prefeitos estão muito atentos. Nossa região é privilegiada pela proximidade com a capital, e eu digo isso porque as oportunidades são mais próximas. Aqui estão as grandes empresas, nós precisamos entrar em acordo e conversar com elas para dizer, olha, nós estamos segregando corretamente resíduos sólidos, quem tem interesse em obtê-los. E esta talvez seja a notícia mais alvissareira, é de perceber que os prefeitos estão unidos, que os prefeitos estão atentos, que os prefeitos estão querendo. É muito difícil, 6 municípios, no nosso caso, uma prefeitura já é difícil, complicado, burocracias e tudo, apesar da vontade política de acontecer, e nós temos 6. Né? Então o consórcio trabalha nessa perspectiva muito boa de que, apesar de todos os problemas ao interesse de todos nós, e aí me refiro diretamente à pandemia, mas os prefeitos estão interessados, estão querendo fazer acontecer, e isso é muito, muito bom. E eu estou muito confiante nisso. Aliás, eu não estaria não estaria aqui à frente, eu acho que ninguém exatamente para poder ficar sem objetividade. Sim. Dessa vez nós vamos conseguir. Estamos na luta desde o início, muita burocracia, muito papel, muitas situações extra aos nossos interesses, aos nossos objetivos, do consórcio, mas eu acredito que deverá acontecer e nós vamos sair do papel e tudo vai dar certo. Bacana. Então tá aí. Elano, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Voz do Povo. Sempre que tiver, assunto novo, uma informação nova referente ao consórcio, pode contar aqui com o programa Voz do Povo. Esse é o nosso objetivo, colocar a par a nossa população de Pacajus, da cidade, da região que nos acompanha, do que ocorre no contexto da sociedade, de desenvolvimento, de planejamento, de ações que venham melhorar a vida do povo, a vida da nossa gente. Muito obrigado, meu irmão. Eu repito o que eu disse no início, a oportunidade que você está proporcionando é muito importante. Darmos satisfações à sociedade do que estamos fazendo. Venho aqui em nome também de todos os prefeitos, principalmente do prefeito Bruno Figueiredo, explicar, dizer quantas vezes você quiser
quiser, meu amigo, eu voltarei, estarei às suas ordens para poder explicar, para poder dizer, dar satisfações do que nós estamos fazendo e do que está acontecendo. Espero em breve ser convidado novamente para a gente já dizer como é que está funcionando as centrais nos municípios, ou quais os novos municípios que estarão construindo as suas centrais. Muito obrigado. Legal, Elano. Valeu, garoto. Tudo de bom. Conversamos aí com Elano Damasceno. Elano Damasceno, mais uma vez, para a gente reforçar, ele é o superintendente do consórcio de resíduos sólidos, né, de manejos de resíduos sólidos, não é? Da região metropolitana. Da região metropolitana, que compreende, não é, os municípios de Taitinga, Guaiúba, Horizonte, Pacajus, Chorozinho e Ocara. Exatamente. Ocara também, né? Ocara também. Exatamente. Está então conosco. tá aí. Valeu, Elano. Um grande abraço. Nós vamos pro intervalo.